vocês? Como é que vocês estão, meus lindos? Gente, eu sou o Lucas Oliveira e eu estou mais um vídeo aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Então já faz o seguinte, já se inscreve aqui nesse canal, aqui embaixo já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, beleza? Gente, como vocês viram no título desse vídeo, talvez ficou meio, né? Meu Deus, o que eles querem, o que eles querem dizer, o que a gente vai falar sobre isso? Vou conversar sobre esse assunto, trocar essa ideia comigo. Eu chamei um cara muito especial, a gente se conheceu há pouco tempo, mas isso já bateu, aquela sintonia, aquela coisa. O nome dele é Luiz Dias, ele é líder de uma comunidade missional aqui de Balneário Camboriú, chamada M58. E eles desenvolvem um trabalho voltado para a sociedade incrível, e eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo. Então fica até o final e roda a vinheta. Então, gente, isso aqui é o Luiz. Luiz, seja bem-vindo a esse canal, cara, é um prazer te ter aqui. Se apresenta pra gente, quem é o Luiz, o que ele faz, enfim, pra gente entrar nesse assunto. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, assim como o Lucas disse. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria estar aqui, imensa, conhecer o Lucas e esse canal que está edificando muito, com temas muito relevantes. Eu sou o Luiz e sou casado com a Elisa Dias, meu amor, um beijo pra você. Sou o pai da Hannah, de 8 meses, que logo será primogênita. Estamos planejando mais uma aí. E é isso aí, sou líder da comunidade missional e vamos ter essa conversa muito bacana hoje. Sim. Cara, tô conversando um pouco com o Luiz, fora das câmeras, né? O Luiz, ele tem um projeto social, é isso? Sim. Que é onde eles têm um café aqui e onde ele, de certa forma, acaba atendendo pessoas que estão em estado de depressão, suicídio. Isso. E eu queria saber, Luiz, primeiro, né? Qual foi o teu contato com isso? Né? Enfim, onde começou? Por que surgiu tudo isso? O projeto nasceu devido a nós termos aberto a mesa aqui da M58 para começarmos a fazer os atendimentos pastorais. E dentro dos atendimentos pastorais, tanto de pessoas que congregam quanto pessoas que não congregam aqui também, começou a vir um certo tipo de pessoas com o mesmo perfil, com problemas de princípios de depressão, em seus estados leves, médio ou até grave, e com pessoas que começaram a nos procurar, que estavam com um princípio de pensamento suicida. E isso, nosso coração, Deus acendeu uma chama mesmo, e essa ideia de desenvolver algo que a gente possa atendê-los. Assim como a gente tem uma mesa nas ruas, tentar estabelecer uma mesa para atender essas pessoas. Sim. A gente abriu o café. O café, tanto hoje, ele serve um ambiente colaborativo de trabalho, quanto também a gente tem a sala, né, onde tem uma mesa de atendimento específica, onde nós atendemos pessoas que têm esse perfil de problema. Né? E é muito louco conhecer vocês aqui, conhecer a base, né? Eu curti muito o espaço, se você ainda não conhece, vem pra cá. Vou deixar até, inclusive, gente, o nosso Instagram aqui, o meu e do Luiz, e vamos deixar também para M58 para vocês conhecerem, seguir lá a página deles. Mas se você olhar pro o título desse vídeo, diz assim: a morte começa na sua mente, né? Por que eu falo isso? Porque, Luiz, faz algumas semanas atrás, eu sempre, desde o começo do ano, na verdade do ano passado pra cá, eu venho vendo, né, reportagens sobre depressão, ansiedade, suicídio, que digamos que é a doença do século, né? Enfim, nos tempos passados foi a AIDS, foi o câncer, mas hoje parece que tá uma ênfase muito grande, né? Muitas pessoas estão sendo vítimas de depressão, ansiedade, suicídio. E na semana passada, até eu fiz um vídeo no meu IGTV lá no Instagram, eu falei sobre quatro pessoas se suicidaram em menos de uma semana. Em Itajaí e Navegantes, que são cidades próximas. E aquilo me assustou muito, meus olhos foram abertos, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como 4 pessoas, sabe, se mataram em menos de uma semana, sabe? Antes eu via casos esporádicos, tipo, um mês a cada, sabe? Mas não, velho, tipo assim, foi muita gente morrendo, sabe? E meus olhos abriram pra isso, falar: Lucas, tem pessoas realmente que sofrem com isso. Até eu falo no meu vídeo que pra mim, como eu falei pra ti, o suicídio é a última coisa que uma pessoa faz, né? Então eu queria saber de ti, cara, enfim, o que é pra ti hoje a depressão? A depressão, na verdade, tem muitos tabus, né? Primeiramente, nós devemos quebrar todo o estereotipo,
Na verdade, precisamos quebrar todo o pensamento do senso comum a respeito da depressão, os tabus que envolvem isso. Até legal que ontem eu estava palestrando numa escola, trazendo um diálogo pastoral acerca da depressão e do suicídio, e uma das coisas que a gente trabalhou que pode ajudar muito os alunos é, primeiramente, que os extremos acerca da depressão, a parte conservadora vai dizer, a depressão, isso é frescura, arranja um trabalho que passa. Né? E a parte mística, a parte espirituosa, vamos dizer, no sentido pejorativo da palavra, vai achar, não, é demônio. Sim. Não, é demônio. Então, nós temos esses dois extremos. O extremo conservador que fala, a depressão é frescura, e o extremo espiritualista que fala, isso é demônio. Realmente, o que é a depressão? A depressão, ela tem vários níveis. E de forma mais técnica, né, não é a minha ciência, né, a ciência que eu estudo é teologia, mas pelo pouco que a gente sabe, para tentar se inteirar no assunto, é uma disfunção, né, a depressão não é a tristeza. Então, primeiro a gente precisa entender que depressão não é a tristeza. A tristeza acontece com todos, e todos ficam tristes. Eclesiastes fala que o sol nasce para todos, então ficar triste, ficar muitas vezes desmotivado, acontece com todos, mas a depressão, ela é uma tristeza profunda e ela é prolongada. Ela não passa numa temporada. Ela não passa quando começa as férias e durante as férias eu estou feliz e quando volto às aulas eu estou triste. Fico na bad. Então, não, a depressão, até quando eu estou palestrando e trazendo esse diálogo pastoral, eu conto a história de dois personagens chamados Magnus II e o servo Tarso. O Magnus II é um rei, filho do Magnus I, que foi criado da melhor maneira. Seu pai era um rei exemplar, o seu pai era um marido exemplar, era um rei exemplar, criou ele nas melhores escolas, dando todo o amor do mundo. Porém, no dia que o seu pai infartou, começou a acarretar diversos sentimentos de vazio dentro do coração de Magnus II, aonde ele não conseguiu entender. Ele tentou seguir os passos do pai, ser um bom rei, ser um bom marido, só que isso não era o suficiente. Mesmo ele ajudando os pobres, mesmo ele ajudando as viúvas, mesmo ele sendo um bom rei, sendo um bom pai, não foi o suficiente para ele preencher o vazio da sua alma. E logo no aniversário do seu reinado, no dia onde todos estavam levantando um protesto, porque esse rei que teve uma boa criação, que é um bom rei, ele está triste, ele não sai do quarto, ele não quer comer, ele já está mais de um ano assim. Acaba que nesse dia onde levantaram um protesto para tentar tirar ele até da cama, ele enxergou isso de uma forma muito vergonhosa e ele realmente foi para trás do castelo e se enforcou. E acabou tirando a sua própria vida. O servo de Tarso é a mesma história, um cara que numa configuração diferente, né? Então, se você quiser saber essa história, é só chamar que a gente pode conversar com mais tempo. Mas a questão é, esses dois tiveram essa mesma configuração. Os dois eram pessoas boas, que muitas vezes tiveram tragédias na sua vida, tiveram problemas, mas eram pessoas que estavam desenvolvendo um certo tipo de cuidado emocional e desenvolvendo... Eu me perdi. Será que eu falo de servo de Tarso também? Será que a pessoa não vai ficar boiando? Vamos falar os dois, né? Vai. Então a história do servo de Tarso é meio parecida com a do rei Magnus. O servo de Tarso não era um rei, era um servo que morava numa fazenda, e nessa fazenda o sonho dele de infância era ser um grande músico. Acontece que o fazendeiro prezava muito dele, e ele prezava muito alimentar a sua família, ele tinha que trabalhar. Chegou um grande dia que o fazendeiro foi visitado por um sonho que o incumbiu de realizar o sonho do servo de Tarso. Quando ele fala para o servo chora, canta música para ele, o fazendeiro chora. E isso a gente conta essa história de forma bem lúdica, tal, nas escolas. E é chegado o grande dia do servo de Tarso gravar seu CD, sim, porque esse era o seu grande sonho. No dia que ele vai gravar o CD, ele desmaia e começa a se culpar porque ele não consegue, porque existe, mesmo ele tendo ganhado o CD, mesmo ele sendo um bom artista, mesmo tendo o apoio de todos, ele tinha um vazio dentro dele, que ele não entendia, essa tristeza, mesmo as coisas dando certo na vida dele, mesmo a vida dele chegando no momento onde nós podemos chamar do final de campeonato, e a vitória chegou na mão dele, mesmo com a vitória na mão dele, ele se sentia triste, sentia impotente, sentia um vazio. Nós lembramos até do filósofo Dostoiévski,
quando ele fala que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E quando ele fala isso, não é apenas na parte religiosa, no sentido, é do tamanho de Jesus. Claro que é do tamanho de Jesus, mas ele fala do tamanho de Deus para nós entendermos a dimensão desse vazio, esse vazio dentro do interior do homem. Então, a depressão nós precisamos entender que ela tem vários níveis. Nós não podemos falar, isso é frescura. Eu confesso que, a minha mãe, ela teve ansiedade, né, e síndrome do pânico. Quando minha mãe teve isso, foi uma parada muito louca, porque aconteceu? Ela começou começou muito louco, porque começou com ela me perguntando que horas eu ia chegar em casa. E na minha cabeça, coisa de mãe, né? Mãe quer saber a hora que você vai chegar em casa. E aí, eu falei, só que isso começou a se tornar com muita rotina, né? Coisa que tu vem e tal, né? Beleza e tal. E aí, pra gente se tornar algo chato, né? Eu falei, por favor, para de encher meu saco. E aí, de repente, ela já não queria, mas que eu queria ficar sozinha, né? E aí se tu não respondesse pra ela de imediato, ela te ligava, ela te mandava mensagem, sabe? Ela queria o negócio pra ontem, o negócio foi crescendo, até que chegou um nível aonde ela estava extremamente ansiosa e com a síndrome do pânico, onde ela não conseguia ficar sozinha dentro de casa, sabe? Tinha que ter alguém ali. Ela ia pro hospital com as crises, né? Que vem as crises. Foi um estágio muito difícil, e que no começo, pra mim, eu, porque sou uma pessoa, né, cristã, eu falo assim, hora que passa. Entendeu? Eu falo assim, não, hora que passa, faz o seguinte, isso coisa da cabeça, sabe? Vai ler a Bíblia, vai, sabe, sair conversando com as pessoas. E não! Né? Isso sabe, parece que só tá jogando. Sim. Entende? E depois eu comecei a entender que minha mãe, ela precisava ser ouvida. Entende? Ela precisava que eu sentasse com ela e falasse com ela. E não só ela, mas hoje eu também sou líder lá na Onda, enfim. E acaba chegando umas pessoas pra mim com depressão, né? Com síndrome de depressão. Só que eu acho que a primeira coisa que, não sei se estou certo do meu ponto de vista, mas é você tentar identificar onde que a pessoa tá, né? Até porque a gente não é psicólogo, a gente tenta aconselhar a pessoa à luz da palavra, né? Então por isso talvez você está se perguntando, vocês são psicólogos? Não somos. Só que a gente tem uma vivência com isso um pouco grande, entende? E olhando para hoje, para toda as pessoas que tu atende, sabe, Luiz? Qual que é o número de frequência de pessoas? É muito grande, não é? É mais jovens, é mais pessoas com mais de idade? Ou não? É basicamente todo mundo igual? Quem mais procura ajuda são as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas, elas na verdade não tem um dado específico, assim, né? Mas o que realmente, pela nossa vivência, são pessoas mais velhas. Nas escolas, são pessoas mais novas, assim, normalmente. Então, mas o que acontece? Nós temos que entender que, como nós não somos psicólogos e nem psiquiatras, nós temos que entender e reconhecer que Deus também cura terapeuticamente. Nós não podemos ter medo e nem vergonha de indicar uma pessoa que está passando por esse momento, que de fato, num gabinete pastoral, num aconselhamento pastoral, que nem eu estou conversando esses diversos atendimentos, se a pessoa mais velha ou se a pessoa mais nova, não importa, eu identifico que de fato é uma doença, porque a depressão é uma doença e muitas vezes se desenvolve através de um problema físico, né? Onde é neuroquímico e essas disfunções emocionais a partir de uma disfunção mesmo, né? do próprio corpo. Então, como a gente vê o caso do transtorno de bipolaridade, de depressão pós-parto, por exemplo, eu conheço casos de mães que matou o próprio filho em depressão pós-parto e depois foi e tirou sua vida. Então, esses casos assim que a gente não consegue entender. E quando essa mãe ela é controlada, ela começa a tomar os medicamentos e volta ao seu estado, ela se toca do que fez, cara, é algo assim assombroso, muitas vezes tira a sua própria vida. Acontece o que? A gente tem que entender que Deus também cura de forma terapêutica. Então, se existem os profissionais da psicologia, nós, como no papel de aconselhando, né? Pessoas, de conselheiros cristãos, temos que ter um bom amigo psicólogo. Temos que ter pessoas
nós vamos indicar para receber um tratamento, porque, por exemplo, se você está com gripe, se você está com alguma debilidade do seu corpo, você vai tomar remédio. A depressão não há um problema de você muitas vezes tomar o remédio. Esses tabus que eu tento quebrar. Sim. Muitas vezes eu estou num ambiente pastoral e nós devemos quebrar esse tipo religiosa que muitas vezes traz mais culpa para a pessoa. Porque tem pessoas que chegam num caso de depressão instalado, muitas vezes num grau grave, e o conselheiro vem e fala, isso é demônio, que crente não pode ter depressão. Cara, essa pessoa vai piorar, porque a grande questão é que existe a depressão suicídio, mas para o suicídio há um caminho, e esse caminho se chama depressão. E a depressão é um guarda-chuva, que debaixo desse guarda-chuva tem transtorno de bipolaridade, tem culpa, tem medo, tem sofismas. Cara, é uma parada que eu acho... Como fazer pra tratar isso? Porque, tipo assim, eu imagino... Gente, eu nunca fui num psicólogo, nunca fui. Mas eu imagino que quando vai um psicólogo, ele senta contigo e fala, você tem transtorno de bipolaridade. E aí ele pega e tem que trabalhar dentro do transtorno de bipolaridade contigo. Eu acredito que nós não conseguimos falar, a gente vai tratar o teu transtorno, sabe? Como que tu cuida dessas pessoas? Isso que eu quero saber, sabe? Tipo assim, chega uma pessoa até você, né, com um grau de depressão, de ansiedade, qualquer área dessas doenças mentais, enfim, e como que tu vai fazer, tipo assim, pra uma ajuda? A pessoa chega, tá, e agora o que a gente faz? Eu chego pra ele e falo, Luiz, eu não consigo sair de casa, eu já não consigo me alimentar direito, entende? Ou não sei se também vem familiares até você pra falar da pessoa, mas sim, o que tu faz, sabe? Isso acontece muito, de familiares aí, né? E falar sobre o outro. E até nesses casos, quando familiares falam de um familiar que está com problema, é um pouco mais complicado, porque tem que nascer de dentro da pessoa a ajuda. Então, se você tenta invadir o espaço, a pessoa entende como invasão. Se você tenta chegar para a pessoa e falar, seu primo me falou que você está com depressão, então a pessoa se sente invadida e capaz de piorar o estado. O nosso papel como conselheiro cristão é aconselhar a luz da palavra e não dar uma de psicólogo, até porque é contra a lei. Achar que o gabinete pastoral é um ambiente que você tem autoridade de um psicólogo, não tem. Assim como um psicólogo não tem autoridade, se não for cristão, claro, de trazer conselhos à luz da palavra. Temos que entender que cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua relevância e a sua importância. Dentro de uma mesa a qual eu estou atendendo de forma pastoral, eu atendo à luz da palavra. Então, cada caso é um caso específico, onde nós emergimos. Eu entro junto na história da pessoa com todo o coração. É um caso que é acompanhado semanalmente. Não é assim, não é um hiperdiagnóstico, né? Nós temos uma geração que é tudo muito rápido. Olha a pessoa, não, tá triste, então toma esse remédio e vai passar. Tá triste, olha Salmos 1 e vai passar. Não, o conselheiro cristão, o ambiente pastoral, do cuidado, nós temos que ter paciência. Precisamos sentar. Não é algo fast food. Não é fast food, sim. É investir tempo, eu falo, é sujar a mesa de café. Quando você fica muito tempo só na mesa, você acaba sujando a mesa de café. Então é sujar a mesa de café, é estar junto com a pessoa, é conversar, é gastar tempo com ela e sempre à luz das escrituras, trazendo a luz das escrituras, entendendo que até as escrituras muitas vezes vai indicar para a pessoa conversar com um psicólogo. Então o ideal numa pessoa, se você que está vendo esse vídeo, você não consegue sair de casa, não consegue comer, não tem mais fome, perdeu o apetite, algo está acontecendo com você. Eu te aconselho a você procurar um pastor, uma pessoa, um amigo próximo, a qual que vai ter a maturidade o suficiente, né? Não é conversar com qualquer pessoa também. E acho que eu acho que é por isso que as pessoas elas não procuram talvez mais umas às outras, sabe? Uma vez eu escutei uma frase que o suicídio de um discipulador ou de um discipulado é a fofoca, né? Então eu acho que é quando não tem mais essa confiança, sabe? Isso. A pessoa chegar e falar para você, o ambiente do pastoral, do aconselhamento, ele é confidencial. Sim.
E dessa forma, para mim, a forma muito equilibrada, a forma muito positiva e propositiva para um aconselhamento de uma pessoa num estado grave de depressão, que não consegue sair de casa, não tem mais fome, não consegue mais fazer amigos, etc. Ela tem que ser acompanhada por um pastor, juntamente com um psicólogo, ou se necessário um psiquiatra, né? Só que a grande questão é o quê? Entender que Charles Spurgeon, ele tem um livro, né, Depressão de Charles Spurgeon, onde ele não é um livro, cara, é a Depressão de Charles Spurgeon. Então, esse título já quebra muitos mitos, né, relacionados a cristãos não podem ter depressão. Isso é mentira. É a mesma coisa que dizer que cristão não pode ter gripe, né? Então, é um problema, cara, que todos... A gente colocou... esse é um tabu muito louco, eu acho que a gente vai quebrar isso nesse vídeo, que é isso, sabe? Tipo assim, o cristão ele não pode ter nenhuma doença, tanto na sua mente quanto no seu corpo físico, sabe? E acho que é por isso que um pastor se mata. Porque ele tem vergonha, talvez, de se expor, do que vão pensar de mim se eu falar que eu tenho depressão. Entendeu? Então, todos os meus sermões vão cair por terra. Entende? Tipo assim, vai perder. E eu acho que isso é o mais louco, sabe? Mas, de certa forma, Luiz, o que tu considera como o início de uma depressão?